Olá, seja muito bem-vindo ao Dicas da Fono na TV. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a alfabetização. Muita gente pensa que a alfabetização começa lá no primeiro ano do ensino fundamental, mas não! Muitas habilidades já são trabalhadas com as crianças desde a educação infantil. E é super comum as pessoas falarem assim, os primeiros anos ali na escolinha não são tão importantes porque a criança vai só para brincar. Mas é exatamente esse brincar de forma intencional e com objetivos bem específicos que vai favorecer o desenvolvimento dessa criança, inclusive para que ela tenha mais facilidade na fase da alfabetização. Brincadeiras, jogos, atividades que estimulam a coordenação motora ampla e também fina têm um papel fundamental nessa habilidade que vem depois. E no programa de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Por quê? Ler e escrever também são formas de se comunicar, não é verdade? Então, no programa de hoje nós vamos entender melhor que atividades são essas que beneficiam o desenvolvimento da alfabetização. Vamos ter entrevista com um especialista em fono educacional para trazer muitas dicas para nós, as brincadeiras no quadro de mitos e verdades e, claro, aquela dica prática que eu sempre trago para vocês no final. Então, fiquem aqui comigo. Vamos então falar dessas habilidades que são estimuladas na educação infantil e têm um papel fundamental na alfabetização? A primeira delas é a coordenação motora, tanto a coordenação motora global quanto a fina. Por quê, gente? Escrever é um ato motor, mas ele é um ato motor fino que vai ser influenciado também por habilidades mais amplas, por brincadeiras mais amplas que a gente faz com as crianças. Então, desenhar, pintar, recortar com a tesoura, brincar com massinha e até abrir potinhos ajudam a fortalecer essa habilidade. Outra habilidade fundamental é a consciência fonológica. Parece um nome difícil, né? Mas não é não. O que é consciência fonológica? É a habilidade que a criança vai desenvolver para perceber os sons na palavra e manipular esses sons. Vou dar uma dica prática para você entender melhor. Quando eu digo para a criança a palavra sapato e pergunto para ela, se eu tirar o sa de sapato, o que fica? E ela consegue pensar e dizer, fica pato. E se eu bater palma para falar sapato, quantas vezes eu bati palma? 3 vezes, então em sapato eu tenho 3 sílabas. Na educação infantil, toda essa questão da consciência fonológica já vai sendo trabalhada com a criança, para ela prestar atenção nessas características das palavras, que isso vai ajudar consideravelmente quando ela precisar aprender a escrever. Outra habilidade importante é o vocabulário. Então, atividades que aumentam o conhecimento e o contexto das palavras. Ou seja, nós vamos ensinar novas palavras, palavras que são iguais usadas em contextos diferentes para essa criança, para que ela tenha um amplo vocabulário. Isso também vai ajudar a se expressar melhor no momento de escrever, de elaborar textos e até mesmo de ler. Na compreensão, quanto maior for o vocabulário, ou seja, quanto mais palavras essa criança conhecer o significado, melhor vai ser a compreensão textual dela no momento da leitura. E nós temos também noção espacial e processamento visual. Saber diferenciar formas, tamanhos e direções é fundamental. Então, brincadeiras como montar quebra-cabeça ou identificar figuras ajudam muito nessa habilidade. E por que vai ser importante? Porque na hora que a criança vai aprender a escrever, ela precisa escrever sempre numa direção, da esquerda para a direita, ela precisa saber o formato das letras, né? Qual é o traçado que ela vai utilizar, se é um traçado mais reto, se é um traçado mais circular. Então, quando são trabalhadas essas questões na educação infantil, de formas, direção e noção de espaço, isso também vai influenciar na alfabetização. Ufa! Será que você tinha noção de quantas habilidades são trabalhadas já lá com os pequenininhos na educação infantil? Eu não sei se você já sabia disso, se você ainda não sabia, é muito importante aprender e valorizar esse momento das crianças na escola.
E agora nós vamos para aquele quadro onde nós trazemos uma especialista aqui para informar, para trazer mais dicas do que você pode perceber e desenvolver aí na sua casa para conversar sobre a alfabetização. Vamos então para o nosso Fono Convida? E no nosso Fono Convida de hoje eu tenho um grande prazer de receber a minha amiga e colega de profissão, Daniela Borges. A Dani é fonoaudióloga especialista em fono educacional, em transtornos da aprendizagem, e hoje ela veio aqui contribuir com todo o conhecimento que ela tem para falar sobre esse tema tão importante que é a alfabetização. Muito obrigada, Dani. Eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você. É um prazer receber você aqui. Bom, então, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que são habilidades preditoras da alfabetização e por que elas são importantes. Eu estava conversando com o pessoal aqui antes no programa, explicando que lá na educação infantil já são trabalhadas algumas habilidades, né, que precisam ser desenvolvidas antes da alfabetização. Então, são essas habilidades preditoras da alfabetização? Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, o que você colocou no início do programa é muito importante, porque a gente tem que valorizar esse trabalho da educação infantil, que é o alicerce para essa alfabetização propriamente dita. Então, preditoras quer dizer que vem antes. Então, é realmente esse alicerce para essa construção da aprendizagem. Então, ler e escrever não são habilidades que o cérebro tem predisposição. A gente tem que ensinar o cérebro a ler e escrever, diferente de falar, andar. Sendo assim, eu dependo de algumas habilidades que vêm antes e se elas não se desenvolverem adequadamente, essa criança vai falhar na hora da alfabetização. E é por isso que a gente encontra hoje um grande número de crianças com dificuldades de aprendizagem que não necessariamente têm um diagnóstico, mas porque ela teve alguma falha, alguma falta de estímulo, alguma coisa aconteceu no desenvolvimento lá na educação infantil que ela não chegou pronta para esse processo de alfabetização. E eu acho que hoje essa questão das telas, né, da criança às vezes ficar muito na frente da tela, não fazer essas brincadeiras simples que são brincar na terra, mexer com massinha. Pôr o pé na grama. Isso influencia de certa forma em todo o desenvolvimento dela, inclusive nessa parte da alfabetização, Com certeza. né? E quais são os principais desafios que as crianças enfrentam nessa fase? Estão aprendendo a ler e escrever. Cai exatamente no que você acabou de falar. Hoje, eu acredito que o maior desafio seja o ambiente, porque falta estímulo para as crianças. E aí, na grande maioria das vezes, essa criança vai ter esses estímulos só na escola. Então, a relevância hoje da escola ela é muito maior do que era antigamente em termos de ambiente que estimula essa criança para se desenvolver. Sim. E o outro grande problema que eu vejo para as crianças na alfabetização é a espera. Essa nossa cultura de esperar o tempo da criança. Acontece muito na fala também, né? Totalmente. Atrás de falar, vamos esperar que um dia ele vai falar. E aí vai sobrepondo uma dificuldade à outra, né? Exatamente. Às vezes uma habilidade simples que ela poderia desenvolver lá no começo e não desenvolveu, vai fazer com que ela tenha que começar por algo muito simples até subir cada um desses degraus, né? Sim. Seria isso. Na alfabetização acontece exatamente isso também, porque essa criança, ela começa a criar hábitos para se virar dentro desse universo da leitura e da escrita que está muito difícil para ela por alguma questão do desenvolvimento anterior, que poderia ser resolvido. E uma criança que tem só uma dificuldade passa a ter uma grande dificuldade, baixa autoestima na questão acadêmica por conta desse olhar, dessa espera, que a gente tem essa cultura de esperar muito, a gente não pode esperar. Sim, né? Percebeu que a criança tem alguma dificuldade, não está conseguindo acompanhar na escola, é fundamental buscar uma avaliação, fundamental, né? Uma intervenção precoce, o que for necessário para ajudar. E tem segredo para a alfabetização? Tem segredo. Vamos descobrir, então. Não é bem segredo, na verdade é ciência, né? A gente brinca que é um segredo, mas é a ciência do jeito que o cérebro, na verdade, funciona, né? A gente tem muitos estudos mostrando aí que se você trabalhar de devidas maneiras com a criança, ela vai se alfabetizar muito mais facilmente do que de outras maneiras. Então, existem algumas coisas que a criança precisa entender para conseguir ser alfabetizada. Eu vou citar alguma delas, que são as habilidades do princípio alfabético. Então, que fica fácil para os pais também perceberem em casa. Então, a criança precisa reconhecer as letras, saber o nome e reconhecer o desenho dessas letras. E como você muito bem colocou no início, saber desenhar através dessas habilidades manuais que são desenvolvidas na educação infantil. Essa criança precisa saber o som que essa letra representa, saber o movimento que eu faço com a minha boquinha para fazer esse som. Então, olha, a letra F, ela faz o som, ela tem o nome F, mas ela faz... E aí eu coloco o dentinho sobre a boca para soprar, para emitir esse som. Tudo isso
vai ajudar a criança a construir esse saber para poder alfabetizar. Então, pessoal, até aquele rabisco, que às vezes a gente fala, ai, rabiscou, não significa nada, significa sim, a criança está tendo ali o primeiro contato dela, né, com lápis, papel, está fazendo ali os desenhos que vão se refinando para virar formas. Exato. E essas tanto que formas... Tanto que vai mudando, né? Vai evoluindo esses desenhos. Nossa, muito legal. E quais seriam algumas atividades simples que ajudam a desenvolver a alfabetização? Olha, parece clichê, mas a literacia familiar é muito importante. Então, a gente fala, tem que ler livro para a criança. Tem que ler livro com a criança, ler livro para a criança, para que ela esteja inserida nesse universo da escrita, da leitura e da escrita, fora que para a linguagem maravilhoso. É fundamental. Né? Porque desenvolve vocabulário, que também é uma habilidade preditora para a alfabetização. E até a conexão ali desse momento com a família, com os pais. Porque a gente fala muito das telas para as crianças, né? Porque a tela influencia no desenvolvimento, mas influencia também na interação da família com a criança quando o pai e a mãe estão muito na tela. Então, acho que o exemplo é algo que arrasta, que traz a criança para junto, né? Para perto. Então, se ela não vê a gente lendo, e tendo esse interesse pelos livros, e nós também estamos ali na frente da tela, automaticamente vai ser mais difícil dela desenvolver esse interesse pela leitura, né? Tudo que uma criança quer, na verdade, é ser igual aos pais, não é? Então, se você fica na tela, elas vão ficar também. O impacto da tela realmente é muito negativo sobre o desenvolvimento de uma forma geral, mas sobre a alfabetização também. Então, assim, reservar um tempo para sentar, ler um livro de historinha junto com a criança, vai fazer toda a diferença. E brincadeiras, né? Brincar com rimas. Então, por exemplo, João comilão, comeu feijão. João comilão, comeu macarrão. E vai, que tem várias palavrinhas com ão, né? E vai inserindo. Comeu caminhão. Não pode comer caminhão, né, mãe? Essa brincadeira vai ficando divertida até para os pais. Sim. Se fizer, vai gostar de fazer com a criança também. Vai reviver um pouquinho ali da infância e vai estar trabalhando essa consciência fonológica, dela perceber palavras que terminam com o mesmo som. Isso mesmo. E quais são os sinais que os pais podem observar para saber se o filho está no caminho certo para a alfabetização ou se existe algum obstáculo por ali? Primeiro ponto importante, linguagem. Não pode chegar no primeiro ano, gente, falando errado, tá? Não pode. Nós temos marcos de desenvolvimento de linguagem. A Paula deve trazer muito aqui no programa isso para vocês. E a linguagem é uma das habilidades preditoras para a alfabetização. Então, precisa conversar. Quanto melhor for a comunicação oral, melhor essa criança vai ser na comunicação escrita. Então, tem que monitorar esse desenvolvimento de linguagem. Observar também o interesse da criança pela leitura e pela escrita, porque a gente costuma fugir daquilo que a gente não gosta ou daquilo que a gente não tem facilidade. Então, a criança que tem já alguma dificuldade, e essas dificuldades já podem aparecer na educação infantil, é uma criança que de alguma maneira você vai achar que ela é mais preguiçosa, que ela não gosta muito da escola, e talvez tenha um fundo aí que precisa ser observado. Que é uma dificuldade de fato, e não preguiça. Não, preguiça. É muito difícil ter preguiça de verdade. Porque a criança na educação infantil, ela está sedenta por aprender. Né? Você vai contar uma história, eu acho até bonitinho as minhas filhas em casa, a mais velha principalmente, ela aprende muito na escola sobre o cuidado com o meio ambiente, sobre economizar água. Às vezes eu tô lá escovando os dentes dela e ela me dá bronca, fecha essa torneira que você tá gastando água, porque eu aprendi na minha escola que nós temos que economizar água. Então, assim, tudo que levam de novidade para as crianças nessa fase, elas tendem a se interessar naquilo. Se não tem interesse, está fugindo muito da situação, pode ser por uma questão de dificuldade mesmo, Pode ser um sinal aí que a gente tem que dar uma monitorada. E aí uma outra coisa muito importante é a troca com o professor. Você precisa confiar nesse profissional, né? Sim. E confiar no que esse profissional fala. Então, se ele vem para você e fala assim, olha, eu estou observando teu filho, eu percebo que ele está com uma dificuldade na fala, está com uma dificuldade de memorizar as letras, está com uma dificuldade na aprendizagem, mesmo que seja na educação infantil, precisa ouvir esse professor, porque ele pode não saber exatamente o que o teu filho tem. Porque não é da alçada dele, mas ele percebe que o desenvolvimento não está dentro do que é esperado para aquela fase. Então a gente precisa aprender também a ouvir os educadores e confiar nesses até porque o professor está na sala de aula e ele tem bons parâmetros de comparação ali. É diferente de comparar uma criança com a outra, mas numa sala com 30 e daquele profissional experiente que já sabe o que esperar naquela fase, nós temos que ouvir. Eu até entrevistei uma professora recentemente, nós falamos muito sobre essa importância da comunicação entre a família, a criança e a escola. Né? A gente sempre se ouvir e contribuir sempre em prol do desenvolvimento daquela criança e também da felicidade daquela família, né? Porque uma dificuldade, um transtorno geralmente
traz angústia para o coração, e tanto da criança quanto dos pais. E é né? esse professor que vai dar esse apoio, porque a criança passa Sim. muito tempo na escola, né? Então o professor é nosso parceiro com o nosso filho na educação. Então precisa confiar nessa parceria e escutar esse educador. Eu diria que 90% dos encaminhamentos em clínica são feitos por professores. Pelos professores. Então vamos ouvir os professores. Eu quero agradecer profundamente a presença da Dani aqui, mas ela vai voltar, tá? Porque eu convidei para ela participar do quadro final de dicas práticas que ela vai trazer aqui pra gente. Se você quer saber mais sobre esse tema, sobre alfabetização, sobre aprendizagem, leitura e escrita, tudo que tem a ver com esse universo escolar, qual é o seu Instagram, Dani? Fala pro pessoal. @fonoeducacional Dani Borges. Falo muito de alfabetização lá. Eu vou colocar na tela aqui, vocês já começam a seguir. Manda sua dúvida, sua pergunta lá para a Dani, que ela responde com o maior carinho para vocês. Certo, Dani? Muito Combinado. Obrigada. Então, mas até você já. volta para o final. Até já. já. E se você aí de casa tem uma criança com dificuldade de alfabetização, de aprender a ler e escrever, que precisa passar por uma avaliação da aprendizagem, saiba que você pode fazer isso aí da sua casa mesmo, desde que você tenha acesso à internet. Nós da Mais Fono temos especialistas em fonoaudiologia educacional para te ajudar. Portanto, se tem alguém aí com dificuldade de alfabetização ou qualquer dificuldade para se comunicar, você pode acessar aqui no site www.maisfono.com.br, chama no WhatsApp que está lá no site que meu suporte vai te dar todo o auxílio para fazer o seu agendamento, certo? E agora nós vamos para aquele momento aqui do programa em que nós aprendemos brincando. É o nosso quadro de mitos e verdades. Então vamos lá, eu vou fazer uma afirmação e você deve responder para mim se essa afirmação é um mito ou uma verdade. Mito ou verdade número 1. A criança só começa a aprender a ler e escrever no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo para você me responder. Será? Eu já comentei sobre isso aqui no programa hoje. Isso com certeza é mito! O aprendizado começa muito antes, lá na educação infantil, com as brincadeiras, atividades e estímulos que preparam a criança para a alfabetização. Mito ou verdade número 2. Brincar não tem relação com o aprendizado. Mito ou verdade? Tempo. Esse tá muito fácil para vocês responderem, hein? Quem me acompanha aqui no programa já sabe que eu falo muito sobre isso. Isso é mito. Brincar é a principal forma da criança aprender. Então, sim, brincar tem muita relação com o aprendizado, porque as crianças aprendem brincando. Mito ou verdade número 3. Coordenação motora não influencia na alfabetização. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo. Isso também é mito, né? Falamos sobre isso durante o programa de hoje. O ato de escrever já envolve ali a coordenação motora fina, que vai ser super importante, e a criança pode ter dificuldade para segurar o lápis ou fazer o traçado das letras se ela não tiver essa coordenação motora bem desenvolvida. Mito ou verdade número 4. A consciência fonológica é mais importante do que saber o alfabeto. E aí, isso é mito ou é verdade? Tempo. Consciência fonológica, eu comentei com vocês aqui hoje, aquela habilidade que a criança tem de perceber as características das palavras, quantas sílabas, quais que terminam com o mesmo som, quais que começam com o mesmo som, e aí? Isso é verdade. É mais importante ela saber identificar e manipular os sons, porque isso vai ser a base para aprender a decodificar as letras, do que ela simplesmente saber os nomes das letras, identificar as letras. Isso também vai ser importante, mas a consciência fonológica vem antes. E para finalizar, mito ou verdade número 5. Crianças precisam de apoio do fonoaudiólogo apenas quando têm dificuldades. E aí, mito ou verdade? Isso também é mito. A fono pode ajudar a criança em diferentes fases da vida a se comunicar melhor, a se preparar inclusive para essa fase de alfabetização. Então ela não precisa necessariamente ter um atraso ou um problema para se beneficiar do acompanhamento fonoaudiológico.
E aí, me conta, você conseguiu responder tudo certo aí de casa? Se não conseguiu, é o que eu sempre digo, não tem problema, o importante é nós aprendermos brincando. E antes de nós irmos para o nosso quadro de dica prática, eu vou te perguntar, você já me acompanha lá no Instagram? É @dicasdafono. Lá eu estou sempre compartilhando com vocês diversas dicas sobre comunicação infantil, de adultos também, dicas práticas para vocês fazerem em casa. E vai ser um grande prazer ter você me acompanhando por lá também. Me manda uma mensagem, me fala que você chegou aqui pelo canal 4, que eu vou ter o maior prazer e carinho em te responder. Mas agora, vamos dar uma dica prática aqui na TV também? Vamos para o nosso quadro de dicas práticas. E como prometido, hoje eu trouxe a Daniela Borges, fonoaudióloga educacional, para a nossa dica prática aqui do quadro final, que é ela que vai nos ajudar com algumas atividades que você pode fazer aí em casa com a sua criança, tá? Seja ela uma criança pequenininha, uma criança maior, que tenha dificuldades ou não, vai beneficiar toda a criança, né, Dani? Com certeza. Então, nós falamos muito aqui hoje sobre habilidades que precedem, né, que são preditoras da alfabetização, e sobre a importância de estimular a coordenação motora fina. Que atividade nós poderíamos fazer para estimular a coordenação motora fina da criança? Coisa simples, assim, que o pessoal pode fazer em casa. Massinha, né? Brincar de massinha, a criança adora, faz uma sujeira, mas é uma delícia, né? Eles podem fazer rolinhos, cortar, brincar de textura, a gente tem slime, tem outros tipos de materiais, massinha com areia, então várias possibilidades, isso é importante. Recortar, o próprio pintar e desenhar também funciona muito. Você pegar um potinho, encher de feijão e colocar misturado com aqueles macarrão tipo penne ou tipo parafuso, que é mais fácil de pegar pensando, e a criança ter que separar isso. Separa pra mamãe o macarrão do feijão. E ela tira o macarrão. Esse movimento de pinça é super importante, né? É muito importante, tá? Porque é daqui que ele vai desenvolver as habilidades para conseguir depois fazer o desenho da letra, né? Aí tem para crianças um pouquinho mais velhas, né? Que hoje tem muitos brinquedos, inclusive assim para as meninas que adoram, que é fazer as miçanguinhas, né? Colocar aqui. Você é mais habilidosa não, eu ia segurar a pontinha para não... Porque eu precisaria ter trabalhado mais isso no caso, mas... Aqui, ó, a gente tem que ter uma habilidade muito boa para colocar as miçanguinhas nesses colares. As meninas, em especial, adoram brincar com isso. Então, de encaixar as miçangas, as pedrinhas aqui nessas linhas, é uma brincadeira também que vai desenvolvendo, né, essa coordenação motora fina. E aí você tem outros materiais no mercado para os meninos? Sim. Tem brincadeira de ferramenta, de montar ferramenta. De girar. E, minha criança está me dando trabalho, estou fazendo comida, não sei o que fazer. Dá os potinhos para ela poder fechar, dar as tampas. A gente tem potes de diferentes tamanhos. Ela vai ter que definir aí qual é a tampa de cada pote. O que encaixa. E ela vai desenvolvendo, inclusive, raciocínio com isso e linguagem, gente. Porque ela, por conta própria, ela pega e ela começa a ver que o tamanho é parecido, mas não encaixa. Ela vai tentando encaixar no potinho certo. Isso também é matemática. Sim, isso envolve diversos conhecimentos. Que são preditoras para a alfabetização. E a gente às vezes nem imagina isso, né? Mas potinho é algo também que chama a atenção da criança, porque foge um pouco dos brinquedos. Às vezes a criança tem um mar de brinquedo para ela brincar. Aí a gente tá na cozinha, a gente pega um brinquedo, pega o outro, ela não quer saber. Você dá uma colher de pau, um potinho... Controle remoto. Controle remoto é o campeão. E não adianta comprar aqueles de plástico, né? Tem que ser os originais. Da TV, E potinhos, assim, macarrão, igual a Dani comentou aqui, pegar o penne, o feijão, separar... É coisa que vai ser interessante porque é até diferente para ela. Sim, e dá um tempinho para a mãe conseguir cozinhar. E tem a ver com o que a mãe está fazendo. Sim. Que aí ela interage mais porque ela se interessa pelo que a mãe está fazendo. E aí a mãe consegue um pouquinho mais de tranquilidade para fazer também. Dani, e para estimular consciência fonológica, que eu bati tanto nessa tecla no programa de hoje, da criança perceber características dos sons, o que nós poderíamos fazer? Bom, aquela brincadeira que eu comentei da rima, de completar com as rimas, pode fazer com sílabas, que também trabalha vocabulário. Então, por exemplo, Paula, completa a frase para mim. Eu subi na árvore para pegar uma fruta. Tá. O cachorro quebrou o meu brinquedo. Então, eu estou acessando o vocabulário e também os sons dessas palavras. Outra forma legal é fazer isso com as rimas. Então, por exemplo, tinha uma minhoca no meu pote de pipoca. Tudo bem. Encontrei o meu anel embaixo do seu papel.
Chapéu. Chapéu. Papel rimou também. Rimou. Às vezes eu O tenho um importante é papelzinho rimar. aqui. O importante é rimar. Eu pensei chapéu, ela pensou papel. E tá certo, porque ambas as palavras rimam, né, com anel. Então, essa brincadeira de rimas que a gente acha facilmente na internet, para quem não tiver tanta facilidade, as músicas, que então a criança está cantando para ela, ela termina. Então, por exemplo, a Dona Aranha subiu pela parede. Ela tem que cantar no ritmo e lembrar a palavrinha ainda para completar essa música. Então, tudo isso auxilia no desenvolvimento desse domínio dos sons da fala, que é base para o desenvolvimento da alfabetização. E é super divertido brincar com isso. Sim, as crianças costumam gostar de música, né? Muito. É algo que você vai fazer, são atividades que são prazerosas, né? E ninguém percebe que a criança está aprendendo. Nem os adultos, às vezes, percebem que é tão importante, né? Parece bobinho, mas e assim, não é. uma coisa muito importante para falar sobre música é em relação à tela. Que tem muita diferença de você colocar a criança para assistir música na tela, de você cantar com a criança, pegar brinquedos, exemplificar a música com a criança. É completamente diferente o impacto e o estímulo no desenvolvimento. Só na tela não é a mesma coisa. Por quê? Já trago a resposta para o pessoal. A tela não tem interação, que é fundamental para a criança se desenvolver. Eu recebi uma mensagem uma vez, uma seguidora, que falou assim, mas a minha filha assiste a Dora Aventureira e interage com a Dora. Eu falei assim, não é uma interação, porque a Dora, embora ela faça as perguntas para a criança responder, ela não vai dar um feedback real para a criança, porque não tem como, né? É um desenho gravado. Quando você interage, tem troca de olhar, tem afetividade nessa relação. Então a criança ela não está passiva recebendo aquele estímulo da tela. Ela tem que ter uma resposta, ela tem que responder ela tem que algo olhar que você perguntou. Então tudo isso faz total diferença no desenvolvimento. E para finalizar, o que você teria de dicas para estimular atenção e memória, que também são habilidades importantes ali nesse processo de alfabetização? Isso mesmo. Bom, a gente pode brincar de uma maneira simples com a criança, por exemplo, você tem lá os brinquedos e faz uma cena. Então, coloca a boneca, coloca uma mesinha, uma cadeirinha, um vasinho em cima da mesinha. E fala para a criança observar por um tempo. E aí você fala para ela, agora você fecha o olho que eu vou tirar uma coisa da cena, não vale olhar. Aí você tira a florzinha. A hora que ela abre o olho, ela tem que identificar o que é que sumiu da cena. Memória visual. Atenção e memória, né? Exatamente. E também controle inibitório, porque ela tem que parar, fechar o olho, se segurar, né? Para poder não abrir até tirar o objeto da cena. Outra brincadeira é você pedir para ela, olha, vamos falar só frutas agora. Ah, legal. Eu falo uma, você tem que falar outra, só vale fruta. Banana. Maçã. Pera. Kiwi. Abacaxi. Melancia. E aí vai. Agora a gente vai falar só meio de transporte, avião. Carro. Ônibus. Bicicleta. E aí a gente vai segmentando assim, o vocabulário. Animais. Né? Agora só animais da fazenda. Então você vai começando a dificultar para ela. Brincadeira fácil também para a gente poder ir acesso ao vocabulário. Né? Sim. E uma outra brincadeira bacana também é você ir aumentando a quantidade de itens para essa memória. Então, por exemplo, eu falo assim para a criança, ó, eu vou falar, eu fui na feira e comprei um produto. Aí você tem que repetir e colocar um produto a mais. Então, vamos lá, vamos fazer nós. Ai, meu Deus. Fui na feira e comprei banana. Fui na feira e comprei banana e maçã. Fui na feira, comprei banana, maçã e tomate. Fui na feira, comprei banana, maçã, tomate e melancia. Fui na feira, comprei banana, maçã, tomate, melancia e alface. Eu acho que já tá bom pra gente. Quanto menor a criança, né? Quanto mais novinha, menor também vai ser a quantidade de itens que ela consegue guardar. Mas essa é uma brincadeira divertida e que trabalha a questão da memória auditiva. Trabalha até a nossa. Sim, né? Sim. Eu já passei vergonha com a minha sobrinha fazendo essa brincadeira, porque ela conseguiu guardar muito mais do que eu. Olha lá, isso acontece com frequência. Acontece, gente. Mas ó, todas as dicas que nós trouxemos aqui hoje são simples, fáceis de você aplicar aí na sua casa, com o seu filho, com o seu neto, com a sua criança, e vão fazer uma enorme diferença no desenvolvimento delas e até mesmo na interação entre vocês, nesse laço de amor, de carinho e de afeto que deve existir também com os nossos pequenininhos ali, né? Exatamente. Dani, quero agradecer a sua presença aqui. A Dani é uma colega e grande amiga, foi de uma grande contribuição, mas preciso te avisar aí em casa que este programa não termina por aqui. Nós vamos fazer uma continuação dele na semana que vem, tá? Por quê? Hoje nós falamos sobre alfabetização e um transtorno muito comum que envolve a alfabetização é a dislexia. Muita gente tem dificuldade de saber o que é a dislexia, tem pessoal que confunde com problema de fala. Com outros transtornos. Então nós vamos finalizar aqui hoje,
mas na semana que vem, Dani volta aqui comigo para a gente conversar sobre dislexia e abordar um pouco mais sobre esse transtorno, que é bastante comum, certo? Combinado. Espero que vocês tenham gostado das dicas práticas e que elas auxiliem aí no dia a dia de vocês com as crianças. E como vocês puderam ver no programa de hoje, aprender a ler e escrever é um processo cheio de descobertas, que começa lá na primeira infância, com todas essas habilidades que nós comentamos aqui hoje. Durante esse processo, a criança pode apresentar dificuldades, que às vezes são confundidas como preguiça, desatenção, falta de interesse, mas podem ser, além de uma dificuldade, também um transtorno, e o nome desse transtorno é dislexia. Nós vamos continuar esse programa, como eu bem comentei com a Dani ali no outro quadro, na semana que vem para falar sobre a dislexia. Por hora, eu espero que o programa de hoje tenha te auxiliado a entender sobre a importância da primeira infância, do brincar, a fazer brincadeiras divertidas com a sua criança aí em casa, porque tudo isso envolve comunicação e é como eu sempre digo, comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até semana que vem.